A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Quando uma pessoa está passando por um grande sofrimento, por uma grande luta, seja em qual área for, muitas vezes as outras pessoas do lado de fora começam a questionar a fé daquela pessoa, se aquela pessoa é cristã. Como se a fé fosse um instrumento de Deus dado a nós, um poder de Deus dado a nós, para que todas as coisas funcionem de acordo com o que queremos, de acordo com aquilo que nós planejamos. A fé não é um poder nos dado para que a vida venha funcionar da forma como nós queremos, para que tudo venha acontecer favoravelmente a nós. Não, na maioria das vezes as coisas não vão acontecer favoravelmente a nós. Não existe, vamos dizer assim, privilegiados no reino de Deus. Não existe privilegiados, todos estão no mesmo grau de amor de Deus, todos estão debaixo do mesmo cuidado e também não podemos esquecer que todos estão debaixo da mesma disciplina de Deus. Deus está disciplinando a cada um de nós e Ele usa como bisturi, como foi falado no vídeo anterior, o sofrimento na maioria das vezes, as adversidades da vida, as tribulações da vida. O próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo ele falou: por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. No livro de Hebreus, o autor ele fala que nós somos como ouro purificado pelo fogo. No livro de Jeremias ou Isaías, se eu não estou enganado, Deus ele fala: purificar-te-ei na fornalha da aflição. Então, como nós podemos negar que as aflições ela têm um efeito benéfico na nossa vida? Lógico que tem um efeito benéfico. E tem um efeito benéfico, a garantia de que terá um efeito benéfico satisfatório, em que nós mesmos desfrutaremos desse efeito, desse resultado causado pelas aflições, causado pelo sofrimento, causado pelas tribulações. A garantia é que Deus está por trás, muitas vezes, desses sofrimentos. Mas muitas vezes, pastor Éder, quer dizer que algumas vezes Deus não está por trás desse sofrimento? Deus, ele não está por trás daquilo que nós mesmos plantamos e que vamos colher. Embora ele sempre vai acompanhar até mesmo as duras e dolorosas colheitas daquilo que nós plantamos, sempre nos ensinando a não cometermos mais determinados tipos de erro. Agora, as aflições comuns da vida, vamos chamá-las assim, aquilo que nos acontece, que não depende de nós, não depende de nossa semeadura, mas são provações, são tribulações que nós temos que passar para que nosso caráter seja forjado. Deus está por trás de cada uma delas, nos experimentando a nossa fé. Então, as pessoas sempre costumam nos cobrar: onde está a tua fé? Porque você está chorando, como se também chorar fosse um sinal de fraqueza ou fosse um sinal de incredulidade. Nosso Senhor Jesus Cristo chorou diante das portas de Jerusalém, quando ele, numa visão sobrenatural, viu o que ia acontecer com aqueles judeus. Jesus se agoniou e se entristeceu até a morte no jardim de Getsêmani, poucas horas antes de ser condenado e posteriormente crucificado. Então isso é natural. O apóstolo Paulo ele falou que diante de uma tribulação que ele enfrentou na Ásia Menor, até da vida ele quase se desesperou. Ou seja, chegou a pensar até mesmo em suicídio, mas preferiu segurar-se firme no Senhor Jesus Cristo, na confiança na palavra de Deus. Os servos de Deus passam por tribulações. Será que você não conhece a história dos cristãos primitivos, nossos irmãos que viveram no primeiro século? Muitos foram devorados, despedaçados por verdadeiras feras, tais como leões, tigres, cães. Outros foram queimados vivos no Coliseu Romano. Muitos outros foram passados a fio de espada. Isso está registrado na história e também na Bíblia Sagrada, na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus. Então, as pessoas costumam nos cobrar e te cobrar também quando você, como cristão, passa por um grande sofrimento, por uma grande dor. As pessoas costumam nos cobrar: onde está a tua fé? Como se nós tivéssemos fé para mudar as coisas de acordo com as nossas conveniências, como se fé fosse um poder para mudar todas as coisas de acordo com o nosso desejo.
Como se aquele que tem fé verdadeira não passasse por tribulações, não passasse por sofrimento. Então Jesus não teve uma fé verdadeira, afinal de contas foi crucificado. O apóstolo Paulo, juntamente com todos os outros apóstolos e todos os cristãos ao longo dos séculos, principalmente os reformadores no século XVI, não tiveram fé verdadeira. Afinal de contas, todos eles passaram por grandes lutas, por grandes dores, por grandes aflições. Esse tipo de pensamento seria negar o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. A fé, longe de ser um poder que nos foi dado para satisfazer o nosso ego e para fazer com que tudo aconteça segundo a nossa vontade egoísta, que está longe disso, a fé é um poder que nos foi dado para superarmos as aflições, para termos resistência diante da dor, para, através da confiança plena no amor de Deus, nós venhamos passar pelo vale da sombra e da morte, confiantes no amor, nos braços amorosos do nosso Deus que tem nos conduzido, que tem segurado em nossas mãos para atravessarmos esse vale. Trago para vocês a história aqui de John Hus. Quem foi John Hus? Foi um grande reformador. Ele viveu entre 1369 a 1415, quando então ele foi martirizado em 1415 por causa da sua fé. O que eu trago a respeito deste homem é que ele poderia ter se livrado da fogueira da Inquisição da época. Ele poderia ter se livrado se tão somente ele concordasse com a corrupção da igreja daquela época. E hoje não está diferente na corrupção que nós estamos vivendo na igreja cristã, que precisa de uma outra reforma. Se tão somente ele concordasse e negasse tudo aquilo que ele até aquele momento havia defendido, que era um evangelho puro, uma seriedade com que todos deveriam seguir, é isso que ele pregava naquela época, todos deveriam ter seriedade para com os ensinamentos sagrados de Cristo. Se ele tão somente negasse, ele estaria livre da morte. Não seria queimado vivo, como de fato ele foi queimado vivo, mas ele não negou. Mas o que eu trago para vocês aqui são palavras maravilhosas que nos fazem pensar quando ele estava sendo queimado vivo. Enquanto as chamas estavam devorando o seu corpo, um dos seus opositores que haviam acendido a fogueira, um dos bispos ali, se aproximou daquelas chamas, onde ele estava se contorcendo em dor, e perguntou para John Hus: e aí, John Hus, onde está a tua fé? Como se a fé fosse um poder que Deus nos deu para nos livrar de tudo quanto é situação. Não, de jeito nenhum. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele foi jogado, sim, dentro da cova dos leões. Mas a fé o ajudou a superar a cova dos leões. Deus deu livramento para Daniel. A fé não deu livramento para os cristãos que foram despedaçados pelos leões, mas os ajudou a suportar aquele despedaçamento, os ajudou a suportar o martírio. A fé não livrou Jesus Cristo, ainda que clamando ao Pai Celestial: Pai, passa de mim este cálice, mas deu fortaleza para ele continuar confiando em Deus e na missão a que ele se propôs a cumprir aqui na terra, para a salvação minha e para a tua salvação. Então o que aquele opositor de John Hus estava querendo dizer era: John Hus, se você realmente tivesse uma fé verdadeira, como você afirma ter e sempre afirmou ter, você não estaria aí nesta fogueira. Agora, sabe o que é impressionante? Foi a resposta que John Hus deu para o seu opositor. Ele falou: mas eu estou aqui sendo queimado vivo exatamente por causa da minha fé, a fé verdadeira que eu tenho. Olha que resposta de John Hus, que é uma verdadeira lição para cada um de nós. Estou sendo queimado vivo aqui exatamente por causa da minha fé. Ou seja, John Hus estava demonstrando que exatamente por ter uma fé verdadeira é que ele estava passando por aquela terrível aflição, por defender uma fé viva, por defender algo que é correto, algo que é justo, que é santo, por acreditar em Deus é que ele estava sendo queimado vivo ali. O que diz as Escrituras Sagradas? Que o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé.
Em Hebreus 11 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Firme fundamento é o alicerce do cristão. Fundamento significa alicerce. Nós cremos naquilo que nós não vemos, mas acreditamos com todo o nosso coração no amor em Deus, no amor de Deus. Por que acreditamos? Porque em Hebreus 10, 23 fala: porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, Deus não é como o homem que mente e não cumpre. Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel sobre a vida dos seus filhos e fiel principalmente à sua palavra. E quero terminar esse vídeo aqui deixando um versículo com vocês, aqui em Hebreus 12, onde fala assim, no versículo 2: olhando para Jesus, é assim que nós devemos viver, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria, pela satisfação, por aquilo que ele haveria de experimentar, pela recompensa que lhe estava reservada, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o versículo seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Jesus, por causa da glória que lhe estava reservada, suportou tais contradições dos pecadores, suportou o sofrimento, suportou a cruz, suportou o martírio, suportou até a morte. Isso é fé verdadeira. Isso é fé verdadeira. Então, quando você for ultrajado, humilhado pelos questionamentos irracionais de ímpios que não compreendem a fé cristã, quando eles te perguntarem: ah, você está sofrendo, cristão, onde está a tua fé? Você responda para eles: pela resistência, por eu sofrer pacientemente essas aflições, é que mostram exatamente a fé verdadeira que eu tenho em Deus. Estou sofrendo porque eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, continuo confiando em Deus. A minha fé é demonstrada nas tribulações, não são os momentos de alegria, não. Não é quando tudo me é favorável que eu posso afirmar que tenho fé, não. É quando tudo me é desfavorável que eu terei oportunidade de mostrar realmente se creio em Deus ou não. Que essa palavra traga uma grande edificação para a tua vida. Amém? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.